Em 1877, um punhado de guerreiros decidiu enfrentar um exército inteiro para não trair um código de honra que definia suas vidas havia gerações. Eles sabiam que perderiam, mas escolheram lutar mesmo assim. Neste vídeo, você vai descobrir como a classe samurai, que dominou o Japão por quase 700 anos, foi extinta em uma única batalha desesperada. Prepare-se para conhecer a última resistência dos samurais, e o instante exato em que essa era chegou ao fim. Para entender essa queda, precisamos voltar a 1868, quando o Japão passou por uma revolução silenciosa, a Restauração Meiji. O jovem imperador retomou o poder dos shoguns, e o novo governo decidiu modernizar o país às pressas, copiando exércitos, indústrias e leis do Ocidente. Essa mudança prometia progresso, mas ameaçava destruir tudo o que os samurais representavam havia séculos. E ninguém sentiria esse choque com mais força do que os guerreiros da província de Satsuma. O governo criou um exército nacional formado por camponeses recrutados, algo impensável no Japão feudal, onde apenas os samurais podiam empunhar armas em nome do Estado. Em 1873, a lei do serviço militar obrigatório tirou dos samurais o monopólio da guerra. 3 anos depois, o Edito Aitrei proibiu o uso público das espadas, o símbolo mais sagrado da casta guerreira. Para muitos samurais, aquilo não era modernização, era humilhação. No centro dessa tensão estava Saige Takamori, um dos líderes que ajudaram a derrubar o shogunato e instalar um novo governo. Poucos homens no Japão tinham tanto prestígio quanto ele, general respeitado, estrategista brilhante e defensor inflexível da tradição samurai. Mas Saige via com desconfiança crescente as reformas que ele mesmo ajudara a criar. Aos poucos, o herói da revolução começou a se tornar a maior ameaça ao governo que ajudou a fundar. Os cortes nos estipêndios samurais aprofundaram a crise. Milhares de guerreiros, sem terras nem função no Novo Japão, mergulharam na pobreza e no ressentimento. Revoltas isoladas já haviam explodido em outras províncias, todas esmagadas rapidamente pelo novo exército imperial. Em Satsuma, porém, a insatisfação crescia sob a liderança silenciosa de um homem que ainda hesitava em pegar em armas contra o governo que ajudara a construir. Saige deixou o governo e voltou para Kagoshima, na província de Satsuma, onde fundou escolas militares para jovens samurais. Nessas academias, milhares de discípulos treinavam artes marciais, estratégia e disciplina, mantendo viva uma identidade que o resto do país parecia querer apagar. Sem perceber, Saige havia criado uma força armada paralela, leal a ele antes de qualquer lei vinda de Tóquio. O governo central observava tudo isso com desconfiança crescente. Em janeiro de 1877, o governo enviou navios para retirar em segredo o arsenal de armas guardado em Kagoshima, temendo justamente uma rebelião. Jovens samurais descobriram a manobra e reagiram, atacando o arsenal antes que fosse esvaziado. A notícia se espalhou rapidamente entre os discípulos de Saige, que exigiram que o mestre assumisse o comando da revolta. Relutante, mas ciente do risco que corria, Saige finalmente aceitou liderar seus homens contra o governo. Assim começou a rebelião de Satsuma, o maior levante samurai contra o governo Meiji. Um exército de guerreiros tradicionais, portando espadas e treinados em táticas antigas, marchou rumo ao norte da ilha de Kyushu. A meta era o castelo de Kumamoto, um ponto estratégico que, se caísse, poderia inspirar outras províncias a se juntarem à causa samurai. Ninguém imaginava que aquele cerco marcaria o início do fim. O cerco a Kumamoto se arrastou por semanas. A guarnição imperial, mesmo cercada e reduzida, resistiu com determinação, atrasando o avanço samurai o suficiente para que reforços pudessem chegar de outras regiões do Japão. Enquanto isso, o governo mobilizava um exército muito maior, equipado com rifles modernos, artilharia e até telégrafos para coordenar tropas à distância. A guerra que Saige conhecia, feita de honra e lâminas, estava prestes a colidir com a guerra industrial do século XIX. Quando as tropas de reforço chegaram, os samurais foram forçados a recuar. Em batalhas sucessivas, a superioridade numérica e tecnológica do exército imperial começou a pesar cada vez mais. Mesmo lutando com coragem excepcional, os samurais simplesmente não tinham como sustentar um confronto direto contra fuzis modernos e artilharia pesada. Saige ordenou a retirada para o sul, dando início a meses de perseguição pelas montanhas de Kyushu.
Durante meses, os que restaram travaram uma guerra de guerrilha, escondendo-se em florestas e vales, atacando de surpresa e recuando antes que o inimigo pudesse reagir. Faltavam suprimentos, remédios e, sobretudo, homens dispostos a continuar. A cada semana que passava, o exército samurai encolhia, enquanto o cerco imperial se fechava lentamente ao redor deles. Ainda assim, nenhum dos sobreviventes cogitava se render. Para eles, morrer lutando era a única saída honrosa diante da derrota. Aos poucos, o grupo de Saig se tornou uma sombra do exército que havia partido de Kagoshima meses antes. Feridos, exaustos e cada vez mais isolados, os samurais compreendiam que o cerco final estava próximo. Em setembro de 1877, o que restava das suas forças buscou refúgio no Monte Shiroyama, com vista para a Bahia onde tudo havia começado. O exército imperial cercou completamente a colina de Shiroyama, cortando qualquer rota de fuga possível. Estima-se que os samurais remanescentes fossem uma fração minúscula diante das tropas do governo, que os observavam de todos os lados, à espera do momento certo para atacar. Era o fim do caminho, e todos ali sabiam disso. Restava apenas decidir como enfrentariam aquele que seria o último amanhecer de suas vidas. Na noite anterior ao ataque final, os samurais cercados dividiram o pouco sake que tinham, escreveram poemas e conversaram sobre a vida que haviam levado. Não havia mais estratégia a discutir, apenas a aceitação serena de um destino que escolheram no dia em que pegaram em armas. Saig, ferido e exausto, permaneceu calmo diante dos seus últimos companheiros. Ao amanhecer, os canhões imperiais começaram a disparar sobre a colina. Na manhã de 24 de setembro de 1877, os samurais restantes desceram o Monte Shiroyama em uma última carga contra as linhas imperiais. Saig foi gravemente ferido logo no início do ataque. Segundo os relatos mais aceitos da época, um de seus companheiros mais próximos o ajudou a encerrar sua vida com dignidade, seguindo o antigo código samurai, antes que ele pudesse ser capturado. Em poucas horas, a última resistência samurai foi silenciada, e com ela, quase 700 anos de tradição guerreira chegavam ao fim. Hoje, o Monte Shiroyama é um lugar tranquilo, e Kagoshima cresceu à sua sombra como uma cidade moderna e próspera. Mas a história de Saig Takamori e de seus últimos guerreiros continua viva, lembrada como o momento em que uma era inteira escolheu morrer de pé a viver ajoelhada. Essa é a força das batalhas que definem povos, elas terminam, mas nunca são esquecidas. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e conte nos comentários qual outra batalha lendária você quer ver aqui.